Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Hoje nós temos o privilégio de termos a intérprete Jéssica conosco aqui na transmissão, de Libras e Sinais, e aí é tão interessante porque a nossa aula se torna muito mais acessível. E temos também a professora Viviane Santos, minha parceira de trabalho maravilhosa, que interage aqui com vocês hoje no chat. E ela vai estar dando aí um alô para vocês. Oi, gente, tudo massa com vocês? Eu já tô aqui, ó, prontinha para fazer a interação. Então, qualquer coisa que vocês tiverem para comentar sobre a aula, coloquem aqui no chat, tá certo? Que eu vou responder vocês aqui. Então, pessoal, nossa aula de hoje é sobre narrativas de histórias em quadrinhos japonesas. E aí, vocês curtem esse gênero? Vão pensando aí, lembrando. Enquanto isso, aqueles que estão chegando agora na nossa aula, acessa aí o nosso app, faz o seu login aí. Contamos também com a colaboração daqueles que estão em casa assistindo pela TV. E aí contamos com a ajuda, colaboração, compreensão de todos aqueles que estão na casa, não é? Porque nem sempre existe uma TV disponível só para o aluno assistir suas aulas. Nem sempre acontece isso e isso é muito difícil. Então, eu sempre vou falar sobre isso. É sobre isso também a nossa trilha de aprendizado juntos, não é? Família e escola junto sempre funciona, sempre dá certo. O aluno, a aluna sempre sai ganhando. Então, reforça essa ideia aí, assume o seu compromisso aí, pai, mãe, responsável, tia, avô, avó, junto conosco, porque o nosso maior objetivo é levar esse conhecimento e ajudar o seu filho, sua filha, seu neto, sua netinha a progredir, a avançar nos seus conhecimentos. Então, vamos lá. O que é história em quadrinhos japonesas? Vamos ver o que é? História em quadrinhos, ou HQ, como falamos, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de imagens e palavras, organizadas em sequência, normalmente na horizontal. Então, essas histórias em quadrinhos, elas se organizam na horizontal, e não na vertical. Essas histórias, como todas as narrativas, possuem os elementos básicos da narrativa. Então, pessoal, todos os elementos constituintes de uma narrativa também estão nas histórias em quadrinhos japonesas. Então, já conhecemos outras narrativas e esses elementos que constituem uma narrativa é o mesmo. Então, é interessante conhecermos esse gênero e perceber que em todas as narrativas os elementos constituintes deles continuam o mesmo. Então, nós temos o enredo, os personagens, não é? Que compõem a narrativa. E nós temos também o tempo, esse tempo da história, se é no presente, ela é escrita no presente, passado, futuro, não é? Se é algo futurista. E aí? Você percebe o lugar, não é? O espaço, aonde se dá o acontecimento da narrativa. Então, nós percebemos também, o tempo também é um elemento constituinte da narrativa desse gênero. E o desfecho, tudo aquilo que acontece dentro da história. Então, quando estamos lendo uma história em quadrinhos, ou qualquer outra narrativa, seja conto, fábula, o interessante mesmo, sabe o que é? É viajarmos na história, não é? Vivenciar o início que desperta aquela curiosidade, o meio que vem aquele clímax, não é? Aquele momento maravilhoso de suspense, o que é que vai acontecer? E o desfecho da história, que é o final, o que é que realmente acontece, não é?
Então, quando lemos as histórias, né, as narrativas, seja um conto, uma fábula, uma lenda, seja uma história em quadrinhos, que é um gênero maravilhoso, que atrai tanto adulto quanto criança, adolescentes, jovens. E quando estamos lendo, o interessante é tudo isso que é vivenciado, porque vocês sabiam que as narrativas ajudam também nas produções textuais? Então, vamos ler mais, vamos nos empolgar mais e fazer da leitura uma disciplina diária. Isso irá nos ajudar muito, pessoal. Então, fica a dica para vocês. O que é mangá? E aí, já ouviram essa palavra? Talvez, eu acredito que sim, mas de repente alguém pode não conhecer, não é, a história em quadrinho japonesa como mangá. Eu acredito que pode não existir essa pessoa, mas de repente exista. E aí temos que contar com todas as possibilidades ou possibilitar vocês de diferentes formas. Não é verdade? Então vamos lá. Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa. Não é? Eu até falei antes, se você percebe, não é? O conteúdo ele é escrito para que vocês possam revisar, vivenciar o conteúdo em outro momento. E aí é interessante na hora da explicação da aula, porque eu acredito que vocês nunca mais esquecerão, se alguém não sabia, mangá é justamente o nome dado à história em quadrinho de origem japonesa. Qualquer dúvida, fala com a professora Viviane, que ela também entende de história em quadrinhos japonesa, tá certo? Essa palavra surgiu da junção de dois vocábulos, man, involuntário, e ga, desenho ou imagem, ou seja, mangá significa literalmente desenhos involuntários. Quer dizer, aqueles desenhos criados, né? De forma livre. E é interessante, né, pessoal? Isso, o que vocês acham desses desenhos criados assim, tracejados, de forma, né, livre? Comentem com a professora Viviane no chat. Embora as primeiras manifestações dos quadrinhos japoneses datem ainda no século XI, com as caricaturas cômicas de animais chamados Konjugiga, foram necessários 600 anos para que o termo mangá realmente surgisse. Então, vocês percebem aí que houve um tempo, não é? Para que realmente esse termo mangá, que significa desenhos involuntários, assumisse, não é? Esse protagonismo dentro da história em quadrinhos japonesa. Então, vocês percebem que quando estudamos sobre outras narrativas, como fábula, nós percebemos que não é um gênero novo, é um gênero que já existia antes de Cristo. Não é? Então, nós percebemos que a história antes, depois de Cristo, não é? Nós vemos que há uma diferença, um tempo de mudança, não é? E aí, a história em quadrinho também, ela vem com toda essa bagagem, não é? De lá de trás, e aí ela tinha outros termos e agora muda tudo isso. E isso é interessante, não é? Aprender sobre isso, vivenciar isso lendo as histórias em quadrinhos. Foi em 1814 que o pintor Katsujika Okusai, professora de vocês não fala japonês, tá, pessoal? Ela só fala a língua portuguesa. E entende alguns termos em inglês, tá? Então, lançou o primeiro encadernado contando uma coleção de histórias com desenhos em sequência. Então, vocês percebem aí, 1814, faz tempo, não é, pessoal? Então, é interessante, porque de lá para cá houve toda uma mudança, toda uma construção, não é? Todo um desenrolar de conhecimento. E com tudo isso, quem saiu ganhando? Os leitores das histórias em quadrinhos japonesas.
em série que teve 15 volumes foi batizado Okusai Mangá. Então, essa é a primeira, não é? E aí eu gostaria de saber de vocês que estão aí no chat, não sei quem está no chat hoje aí, já assistindo a aula, e aí vocês já leram, já tiveram esse contato com as histórias em quadrinhos japonesas ou não? Oi, professora, eu tô aqui acompanhando, tem muita gente no chat, viu? Muita gente super interessada na sua aula. A gente tem a Escola Municipal Antônio Heráclito do Rego aqui acompanhando a nossa transmissão. E aí eu perguntei se eles gostavam de histórias em quadrinhos, né? Eles disseram que sim, mas o João disse que nunca teve um. Então, aí vamos fazer um movimento para que João consiga, de repente, ir numa biblioteca, pegar emprestado em história em quadrinhos. Também é muito fácil de encontrar, especialmente da Turma da Mônica, Sim. que é muito popular aqui no Brasil, né? Então, a gente consegue bem facilzinho, tá, João? Eu perguntei também, ele me perguntou se a diferença entre anime e mangá, né? O anime, ele é transmitido especialmente para TV, embora os traços sejam semelhantes, já que a produção é toda japonesa, tá certo? Enquanto que o mangá, ele é uma produção, um desenho, como a professora Adriana falou aí na definição, ele é voluntário, né, livre, é um desenho livre, mas que ele acontece nas histórias em quadrinhos também, no mesmo formato que a Turma da Mônica, só que com os traços da cultura asiática. Então, essa seria a principal diferença entre anime e mangás, tá certo? Perguntei também se eles tinham o hábito de desenhar, professora, porque o desenho, ele ajuda a gente a criar histórias, né? Como a gente estava falando de narrativa. Então, de repente, você pode fazer o inverso. Tem gente que escreve para depois desenhar o que escreveu. E muita gente faz o oposto. Desenha primeiro e, a partir do desenho, cria-se toda uma história. Eu confesso que eu não sei desenhar muito. A Andressa também disse a mesma coisa. Ela disse que desenha, mas não é aquelas artistas tops. Mas o importante é continuar praticando, tá certo, Andressa? Não desista, assim como eu não desisto, e a gente vai melhorando com o tempo. Então, vocês percebem quantas informações Viviane passou para vocês? Ela é maravilhosa e eu gosto, sabe, de trabalhar com ela, com Camille Borba, que faz essa interação com vocês de forma maravilhosa e ainda enriquece todo esse conteúdo. Então, pessoal, eu também sou igual a vocês. E a professora Viviane, não tenho tanta habilidade com desenhos. Mas tudo aquilo que nós não temos, podemos aprender e acrescentar mais, né, pessoal? Então, vamos treinar os desenhos aí, vamos ver uma forma de ter esse contato com as histórias em quadrinhos japonesas, não é, pessoal? Então, a partir de então, os quadrinhos japoneses passaram a ser chamados de mangás, que é justamente esses desenhos aqui, não é, que eu trouxe para vocês. No entanto, essa denominação seria consolidada somente no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, já nos anos 1950, com as obras de Osamu Tezuka. E aí nós temos aqui mais um personagem, não é? Um escritor com esta obra, não é? Em 1950. Vamos seguindo. Mangás são histórias em quadrinhos japonesas. O desenhista de mangá se chama mangaka. Para os japoneses, o mangá é o nome dado a qualquer HQ, independentemente do estilo ou tipo. Então, todas as histórias em quadrinhos japonesas para os japoneses são chamados de mangá, tá certo? Aliás, os mangás não são direcionados somente para crianças e jovens, já que as pessoas de todas as idades e perfis leem mangás. Então, vocês percebem aí o que eu falei com vocês antes? É que todas as pessoas amam ler histórias em quadrinhos. Talvez, nesse momento, vocês não tenham tanto acesso à história em quadrinhos. E aí vocês podem, não é? A história em quadrinhos japonesas, é o que eu quero falar. Mas aí você tem acesso à história em quadrinhos da Turma da Mônica,
não é? Ou outra história em quadrinhos, você começa, não é? A fazer essa leitura, a interagir. É interessante também, tem alguns informativos que já estão sendo feitos história em quadrinhos para atrair o adolescente, a criança, o adulto a ler, não é, aqueles informativos, às vezes até de órgãos públicos, que é importante, que às vezes por falta de acesso ou desejo mesmo de praticar a leitura pessoal. A leitura, ela abre os nossos olhos, ela traz para a gente conhecimento. E aí é tão importante valorizar a leitura. Então, nunca desperdice a leitura. Sabe por quê? Nós estamos agora trabalhando com vocês que são 6º ano. E por que não conscientizar vocês da importância da leitura? Já que ontem foi o dia, não é, do exame do ensino médio, que é o Enem, e aí é tão triste, para mim, que sou professora de língua portuguesa, e aí fico tão triste quando eu pergunto, e aí, como foi a prova? E aí os alunos do ensino médio dizem assim, professora, era tanto texto, as questões eram enormes, eu tive preguiça de ler tudo aquilo e sair chutando. Que triste, que difícil tudo isso, ouvir tudo isso. Então, vocês que estão no 6º ano, eu vou assim, sabe, reforçar. Comecem a ler de agora, começa com as histórias em quadrinhos, para quando você chegar numa oportunidade ímpar na sua vida, você não é barrado, você não consegue porque não se adaptou à leitura. Então, começa a ler. Seja um leitor assíduo, diário, tá? Então, lê um pouquinho a cada dia, pelo menos 5 minutinhos, começa com 2 minutinhos, depois vai para 5, 10, não é 15, 20 minutos, daqui a pouco você está lendo 1 hora por dia, e aí, olha, o resultado na sua vida vai ser extraordinário. E eu acredito que vocês vão fazer isso. Então, vamos seguindo. Para nós ocidentais, o mangá representa um estilo de história em quadrinho, vindo do Japão, e tem como características básicas, vamos ver as características, personagens de olhos muito grandes e brilhantes, não é? Então, essa é a característica das histórias em quadrinhos, não é? Esses personagens com os olhos grandes, né, brilhantes, esses cabelos lisos que representam os japoneses, é bem interessante. Representação exagerada de sentimentos, raiva, nervos saltando da testa e etc. Vergonha e constrangimento, gotas de água no rosto ou encolhimento súbito de personagens. Cabelos com formatos e cores bem diferentes. E aí, vocês gostam, não é, desses estilos, não é? Então, são desenhos legais. Eu mesma adoro, acho muito fofinho. E aí, é interessante, não é, curtir uma cultura que não é nossa. Para a gente é mais acessível à Turma da Mônica. Mas que tal pesquisar, ver se na biblioteca da escola, já que vocês estão agora no presencial, vai lá ver se tem um mangá, não é? Pesquisa, vê, entra, não é? Vê se tem online, não é? E você pode ler também. Pesquisa aí, tá? Essa é a nossa atividade de hoje, já vou adiantando. Diagramação mais solta, entre outros elementos, também é uma das características. E o que essa história tem de diferente em relação às outras HQs? O que é que ela tem de diferente? Vamos ver? Vamos rever as diferenças entre HQ e mangá. As diferenças entre os dois gêneros de HQs vão dos formatos até o desenvolvimento dos personagens. Então, vocês percebem que há uma diferença, não é? Dos formatos, do desenvolvimento dos personagens. As principais diferenças entre HQ e mangá são o estilo de leitura, o desenvolvimento das personagens, a adaptação para outras mídias, como a professora Viviane falou, não é? O que é expresso, colocado na TV,
é diferente. Então, é essas diferenças que existem. Então, vamos saber um pouco mais de cada uma dessas diferenças? Vamos ver? O estilo de leitura, essa é a diferença mais incrível, a maneira de ler. Olha, pessoal, ao ler um mangá, você deve começar do fim, ou seja, a leitura deve ser feita da direita para a esquerda. Olha a dica, não é? Então, existe uma diferença. Até no formato também de escrever, não é? Nós vimos que não se escreve de forma vertical, é horizontal. Então, isso também é uma das características. Professora Viviane, quer comentar alguma coisa sobre isso? De começar de trás para frente, né? É uma leitura diferente, né, do que a gente tem. Normalmente nas HQs a gente começa da frente para trás, assim como toda leitura ocidentalizada, mas lá no Oriente é um pouquinho diferente, né? Eles começam de trás para frente. Isso pode causar estranheza, né, quando você tiver o primeiro contato com o mangá, mas não desista, viu? Eu prometo que lendo faz todo sentido do mundo. Vou dar continuidade aqui, professora, porque as pessoas estão falando aqui bem muito no chat. Eu perguntei para eles se eles desenhavam, né? E o João disse assim, eu só sei fazer desenhos de palitinho, mas não sei fazer história em quadrinhos nem mangá. João, não, na verdade foi o Igor. Igor, é assim que a gente começa, tá certo? O importante da história em quadrinho é que tenha uma sequência lógica. Então, você pode começar desenhando bonecos de palitinho, fazendo uma historinha com eles e, com o tempo, ir aprimorando as suas técnicas de desenho. Eu perguntei também a história do cabelo colorido, né? Porque nos mangás, nas histórias japonesas, os desenhos têm bastante cor, assim. Então, os cabelos são os mais diversos. E fez um sucesso danado isso aqui. Eita, coisa boa. Eu tinha dito para eles que eu queria que o meu fosse vermelho, professora. Eita. Ainda pintarei. E eles super gostaram da ideia. A Andresa disse também que gosta também da cor vermelha. E o João falou também que consegue desenhar um pouco, mas o problema é desenhar o cabelo, ou seja, desenhar cabelo é mais difícil do que desenhar os bonequinhos de palitinho. Será, professora? Será? Olha, Igor, que legal saber, sabe? Que você ter essa informação que você desenha. Foi João. João, se você já está desenhando aí como palitinhos, daqui a pouco você está desenhando os personagens de mangá. Eu garanto. Vamos seguindo. Isso é feito tanto pelo sentido de virar as páginas, quanto ao ler os quadrinhos. O desenvolvimento das personagens geralmente é um arco completo de um HQ que costuma durar entre 5 e 7 revistas. Mas um mangá pode ter mais de 300 volumes. Olha, pessoal. Então, assim, um mangá, uma história em quadrinhos, ela pode ter 300 volumes. Então, haja história em quadrinhos para ser lida. Então, eu desafio vocês a estarem, assim, pesquisando, buscando esse gênero, tá, pessoal? E ler. É comum que as personagens de mangás sejam desenvolvidas de maneira que suas emoções fiquem claras. Nas HQs, ao contrário dos mangás, o foco maior é dado à ação das personagens e ao andamento da história. Nas HQs, ao contrário dos mangás, o foco maior é dado à ação das personagens e ao andamento da história, não é? Nós repetimos aqui essa informação que serve para reforçar o que vocês estão ouvindo. As adaptações para outras mídias, normalmente, as personagens de HQs são muito vistas no cinema, séries ou desenhos. Por sua vez, as personagens de mangá são mais comuns em animes, né? Animes. E aí, como é que vocês se habituaram a estas palavras, a estes desenhos japoneses? Animes ou animes também podem ser filmes de longa-metragens, mas são bem mais fiéis às obras originais.
Além disso, existe muito mais adaptações de mangás do que de HQs para outras mídias. Agora é a vez de vocês. E aí, eu quero que vocês, a partir de agora, se vocês não tinham esse contato com as histórias em quadrinhos japonesas, agora é a vez de vocês comentar o tempo todo na aula. Não é sobre isso que não tem tanto acesso às histórias em quadrinhos japonesas. A atividade de vocês que está proposta é de vocês. Então, pesquisem histórias em quadrinhos japonesas. Comentem conosco nas próximas aulas deste conteúdo e aquilo que falei para vocês. Quanto mais cedo vocês começarem a praticar essa leitura, mais craques vocês ficarão, não é? Em ler conteúdos, em ler enunciados em questões lá no futuro do Enem, tá? Fica a dica para vocês. Professora Viviane, e aí? Oi, gente, a nossa aula vai chegando ao fim. Eu estava tão empolgada aqui, né, professora? Passou Sim. tão rápido. Ó, para encerrar nosso chat, lembra que eu falei que o João disse que era difícil desenhar cabelo? A Andresa discordou dele, viu? Disse que é a coisa mais fácil. Olha é só fazer aí. uns rabiscos e pronto. Se resolve bem rapidinho. E você aí, o que é mais fácil fazer? O que é mais difícil? O boneco de palitinho? O desenho do mangá? O que é? A gente descobre quando vocês deixarem o comentário lá no YouTube. Eu me despeço por aqui. Um cheiro e até a próxima aula. Então é isso, meus amores. Ficamos por aqui. Até a próxima aula e continua aí treinando os desenhos das histórias em quadrinhos japonesas. Um beijão, até a próxima, pessoal.